aconteceu uma aberração no Rio de Janeiro. A primeira delas, mais um caso de assassinato de uma pessoa, um turista, que seguia pelo aplicativo no Rio de Janeiro e entra em uma rua onde o crime acha que essa pessoa não deveria estar. É a prova mais do que óbvia e mais definitiva de que tem trechos no Rio de Janeiro que são dominados pelo crime organizado. E ali só entra quem o crime organizado quer, quem o crime organizado deixa, quando e como o crime organizado entender que deve ser feito. Não sendo assim, é bala na cara. E foi o que aconteceu com o ex-secretário de turismo de Bariloche, vejam só, na Argentina. Ele foi baleado na cabeça ao entrar. Aí a foto dele, para quem está nos acompanhando por imagem. Ele foi baleado na cabeça ao entrar. Olha como ficou o carro. Ao entrar errado com o carro que dirigia no Morro do Escondidinho, em Santa Teresa. Ele estava indo para o Cristo Redentor fazer um passeio, colocou no aplicativo do carro, esses aplicativos de orientação no trânsito, né? Que ele queria ir para determinado endereço, o endereço indicou um caminho e ele foi, ele seguiu o aplicativo. Seguiu o aplicativo, entrou na favela, nesse Morro do Escondidinho, em Santa Teresa, e dali, direto para o hospital, em estado gravíssimo. E aí o que aconteceu? Passadas 72 horas, a Polícia Civil identificou 4 suspeitos de participação no ataque na zona norte do Rio. Inclusive o homem que seria o atirador. O nome do turista é Gaston Fernando Burlon, 51 anos. O ex-secretário lá de Bariloche, que está internado em estado gravíssimo. Tiro na cabeça, né, minha gente? As prisões do quarteto, no entanto, não foram decretadas pela Justiça. Porque o juiz de plantão considerou não se tratar de um caso de urgência. Então o juiz de plantão, no fim de semana agora, né, recebe a informação da polícia. Autoridade, prendemos 4 suspeitos de atirarem na cabeça de um homem que estava sendo guiado por um aplicativo de trânsito e foi atingido quando passou por determinado endereço. O que fazemos com eles? Volta segunda. Volta segunda porque não é caso de urgência não, isso é caso para o plantão. As investigações estão a cargo da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, que chegou aos nomes dos bandidos. O atirador seria um tal de Sandrinho. Os pedidos de decretação de prisão foram levados ao plantão judiciário. O Ministério Público opinou por não apreciar, por entender que não era caso de plantão. Não era caso de plantão? Como assim não era caso de plantão? Se eu queria entender, eu não entendo nada disso. Mas, de novo, eu apelo ao bom senso. Né? A tentativa de assassinato de alguém sempre é uma urgência, né? Sempre. Não há nada mais nobre do que a vida. Né? A vida é tudo. Sem a vida, vou dizer que né? Eu me sinto até meio estúpido dizendo isso, mas sem a vida não adianta nada. Né? Não adianta nada. Né? Então, se a vida de alguém não é caso para o plantão, o que seria um caso para o plantão? O roubo de um toca-fita, né? De uma motocicleta, uma briga de vizinhos, uma conta errada no restaurante, cobraram suco de laranja a mais. O que é caso para o plantão? O que é caso de plantão para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, se não a vida de alguém? O Ministério Público do Rio de Janeiro, cuja função é denunciar, com provas, claro, mas denunciar, entendeu que não era caso de plantão e o juiz Orlando Eliazaro Feitosa concordou. Abre aspas, vamos ver aqui o que eles disseram. Em que pese a gravidade dos fatos, tal circunstância por si só não serve de justificativa para a distribuição da representação neste juízo plantonista, de modo que a medida pode ser avaliada pelo juízo natural ou pelo plantão judiciário diurno, escreveu o juiz. Assim, constato que não há urgência qualificada que fundamente a necessidade de intervenção deste juízo de plantão, escreveu o magistrado. O Sandrinho, o atirador, ou acusado de ser atirador, tem 20 anotações criminais.
13 delas ainda como menor. Aí alguém pode dizer, puxa, mas tem que punir os menores de idade, os menores de idade não são punidos. Tudo bem, mas ele já tem 7 como maior de idade, ou seja, ele já poderia ter sido punido como maior de idade. Sua última prisão ocorreu no ano passado, quando foi capturado em flagrante com uma arma em Cascadura. Em maio deste ano foi absolvido do caso. No caso de Gaston Bourlon, que é o ex-secretário de Turismo de Bariloche, o suspeito foi reconhecido por 2 testemunhas como autor dos disparos. Se a tentativa de assassinato de alguém, repito, se a bala na cabeça de alguém não é um caso de urgência para o Ministério Público, o que será um caso de urgência para o Ministério Público? Por que então sustentar o plantão judiciário se o assassinato ou a tentativa de assassinato de alguém, de um turista que quer ir ao Cristo Redentor e é orientado pelo aplicativo de transporte a passar por um endereço dominado pelo tráfico, baleado na cabeça, se isso não é urgência para o Ministério Público, isso não é urgência para o Poder Judiciário, não dá para saber o que é urgência para eles e não dá para entender por que é que a gente sustenta essas instituições funcionando nos finais de semana, por exemplo. Se um assassinato pode ser resolvido só na segunda-feira, não há nada mais grave do que isso. Nada, então, precisa ser resolvido no final de semana. É claro que eu estou sendo irônico aqui, e imagino que os órgãos de controle, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, que são muito rápidos para reclamar quando há qualquer possibilidade de corte nos seus vencimentos, de não pagamento de algum penduricalho, na tentativa de impor algum limite aos salários nababescos que muitos, não todos, mas muitos deles ganham. As entidades de classe do Ministério Público, do Poder Judiciário, são sempre muito rápidas quando precisam defender os seus interesses. Eu imagino que eles vão ser rápidos também para explicar essa decisão estapafúrdia tomada no Rio de Janeiro, desrespeitosa com a vítima, com a família da vítima e como todos nós, que cada vez ficamos mais reféns. Não podemos confiar nem num aplicativo de transporte, porque o aplicativo de transporte, a lógica do algoritmo, não conhece a lógica da bandidagem. E a lógica da bandidagem é: entra quem quer, onde eu quero, como eu quero e quando eu quiser. É assim que funciona. E nós é que temos de nos adaptar a eles. O algoritmo tem de se adaptar a eles. Nós temos de nos adaptar a eles. Porque não tem ninguém, absolutamente ninguém, com coragem e com autoridade para tomar de volta o terreno que deveria ser nosso e não do crime organizado. E quando o governador diz que assim é difícil fazer segurança pública, ele tem razão. Porque no final das contas, a bucha sobra para a polícia. A bucha sobra para o governador. Não que eles não mereçam, eles merecem todas e mais algumas. Não só esse governador, como todos os outros que passaram na história recente do Rio de Janeiro e de boa parte dos nossos estados, diga-se de passagem, porque é no Rio e em muitos outros endereços. Tem muitos outros estados, municípios em que a gente não pode circular livremente. São Paulo, por exemplo, tem uma delegada muito famosa em São Paulo que disse uma vez, e foi atacadíssima por isso, que em Paraisópolis a polícia não entra. É a segunda maior favela de São Paulo, só atrás de Heliópolis, né? Então, salvo toda a necessidade de pontuar como trabalha mal o governador do Rio de Janeiro, como todos os outros trabalharam, a gente tem de concordar com ele. Não tem cabimento um negócio desse. O sujeito voltar para a rua, né, e tocar o barco como se... Né? Segunda-feira a gente vê isso. Hoje não é urgente. Sinceramente, eles não tinham nada mais importante para resolver no plantão do que esse assunto. Aqui é mais uma prova de como nós estamos sozinhos por aqui. Somos nós por nós mesmos e olhe lá. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.